Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto e no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre inteligência emocional. Mas antes de dar início ao vídeo de hoje, peço para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Vamos ajudar a mãe aí a crescer com o canal, porque vocês já viram que aqui, ó, não é simplesmente falar de Umbanda, né? Além de sentir muito a Umbanda, a mãe também tenta auxiliar vocês de acordo com as perguntas que vocês me fazem, né? Então, o tema de hoje, por exemplo, é uma necessidade que as pessoas estão tendo, tá bom? E muitas perguntam assim pra mim: "Oh mãe, como que a senhora consegue ser tão equilibrada assim?" E aí eu vou contar pra vocês os meus segredos. Então vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas? Então se inscrevam, ative o sininho de notificações em todas para receber o aviso aí dos futuros vídeos. Até mesmo porque esse assunto, ele abrange muita coisa, é um assunto muito complexo, então a mãe vai falar um pouquinho dele sobre hoje, talvez a gente dê uma continuidade aí, né? A mãe vai virar o Netflix aí nessa semana. Curtam, compartilhe, acompanhe a gente aqui pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tucsalto.com.br. O que vocês vão encontrar lá no nosso site? Ó, essa camiseta linda. Essa daqui tem o símbolo da Tuque, né? Mas a gente faz sem também, tá? Então é como se... eu falo que Deus toda a energia dos orixás é a exteriorização de Deus, né? Então a prova tá aqui, né? Tá muito bem desenhado literalmente, né? Cada raio aqui, cada cor, ela tem muito a ver com nossas emoções, hein? Com a nossa inteligência aí emocional. As cores faz parte, né? Então o azul, por exemplo, se eu tô muito nervosa, se eu tô muito irritada, o azul faz parte para eu poder me acalmar. Então eu sempre peço para as pessoas: gente, acende uma velinha azul, vamos aproveitar o ar, então a gente acende lá fora essa velinha azul, vamos pedir essa calma. Não é para nenhum orixá, não é espiritualmente falando, mas sim energeticamente, tá? Então aquela velinha, conforme ela tá queimando, então ela vai trazendo como é que se diz? Fortalecendo, né? Aquele tom, aquela cor, para que aquela energia venha vibrar ao nosso favor, tá bom? Então é isso. Agora vamos lá. Então quando a gente fala de inteligência emocional, o que é inteligência emocional? Simplesmente é uma habilidade que a gente se cria no decorrer da nossa evolução. Então faz parte da nossa evolução. Então vocês viram que a evolução emocional, ela tem a ver, na inteligência emocional, ela tem a ver sim, com a espiritualidade. Por que não? Porque a espiritualidade, ela nos ensina a lidar principalmente com a gente, né? Então a gente dentro da Umbanda, por exemplo, quando a gente começa a ter esses sentidos, né, da mediunidade, uma das coisas que a gente precisa buscar é esse autocontrole. Então eu não posso estar incorporando em qualquer lugar, eu não posso estar indo visitar um centro de um amigo, escutar o atabaque, escutar um ponto e já incorporar, né? Tem hora para tudo, tem momento para tudo. Então saber lidar com os nossos sentidos e com as nossas emoções é uma inteligência emocional, e a Umbanda também ensina isso, né? Então são essas habilidades que a gente tem de treinar, de melhorar esse equilíbrio, tá? Então a inteligência emocional, ela vai nos possibilitar de lidar melhor com as nossas próprias emoções. E principalmente, gente, olha que interessante, eu como mãe de santo, né? Então, mãe, como aprende-se, né, essas habilidades? Vamos ser mãe de santo? Porque, gente, olha só que interessante, a habilidade... a inteligência emocional, você cria essa habilidade
né? De controlar as suas emoções. Mas o mais interessante é que não é somente as suas emoções, mas também as emoções daqueles que nos cercam. Então por isso que eu falei, vira mãe de santo. Rapidinho vocês aprendem essas habilidades. Porque, ó, vocês imaginam, é muita gente, são muitas pessoas, né? Que a mãe lida, não só com os filhos de santo, mas tem assistência, tem aquelas pessoas, a mãe tem o trabalho com a cigana, então tem aquelas pessoas que vêm também procurar o nosso auxílio. Então, a gente tem que criar habilidades aí para poder lidar com isso. E quando eu falo em habilidades, por quê? Tem um jornalista que é o Daniel Goleman. Ele tem um livro que ele criou, acho que foi em 90, nossa, faz tempo que eu li esse livro, hein? Foi na década de 90, não vou lembrar exatamente quando, mas me ajudou bastante. E, gente, esse livro, ele tá até hoje, né? Ele é muito importante para as pessoas. Por quê? Porque a inteligência emocional, a gente cria-se ela um hábito no nosso dia a dia. E sabe qual é mais importante? Que eu vou falar isso no próximo vídeo. É quando a gente usa a inteligência emocional dentro também do nosso profissional. Tema para o próximo vídeo, gente. Então, o Daniel Goleman, o que ele fez? Ele definiu a inteligência emocional em 5 pilares. Então, o que são esses 5 pilares? É a autoconsciência, tá? Então eu tenho a consciência, depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. A autogestão, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais. Vocês viram? Ó, a mãe no último vídeo falou sobre a espiritualidade, né? Ser espiritualizado. E você vê que a empatia, ela faz parte do nosso contexto emocional. Ela faz parte do nosso contexto espiritual. Então você vê como é muito interessante em vários momentos a gente necessitar se colocar no lugar do outro. E sabe por que a gente precisa se colocar no lugar do outro? Porque um dia a gente pode estar no lugar do outro, né? Quando eu falo que eu falo coisas para vocês com propriedade, é porque eu já estive muitas vezes, né, em situações onde hoje eu vivi e hoje eu consigo me colocar no lugar de outras pessoas. Só que eu vivi primeiro, né? Então eu tenho o que? Propriedade para falar sobre alguns assuntos, porque eu vivi, ó, aqui, ó, na carninha, na pelinha. Bom não é, porém eu aprendi. Eu acho que o principal, eu aprendi a não só lidar com as minhas emoções, mas ensinar pessoas, né? Mostrar um caminho para que as pessoas também tenham essa confiança, né? Então, essa autoconfiança. Eu colocaria até um 6º tópico aqui, né? Que é a autoconfiança. Então, eu preciso confiar que eu posso, né? Aí entra a fé, entra a esperança. Você vê que nós somos uma caixinha tão complexa, né? Então, as emoções, elas são importantes não apenas no nosso âmbito pessoal, que é o que eu já falei, mas também no profissional, que é a forma que a gente lida no nosso dia a dia. Então, a forma como eu lido com um colega de trabalho, a forma como eu lido com o meu chefe, que isso é o principal, né? E a mãe tá sempre falando para vocês, vamos abençoar, né, o nosso trabalho. Vamos abençoar, que é o que traz, né? A gente precisa do dinheiro. Então, o dinheiro é energia. Então, quanto mais energias boas eu coloco no dinheiro, o dinheiro, com certeza, ele vem rendendo aí pra gente, tá bom? Ele, pelo menos, ele cria uma blindagem e ele não escorre pelos nossos dedos com tanta facilidade. E aí, existe uma questão, quando a gente fala da autoconsciência, né? Que é um dos pilares aí, organizado, né, estudado aí pelo Daniel Goleman. Quando a gente fala na autoconsciência, o que acontece? As emoções, elas tratam dos nossos aprendizados e dos nossos impulsos, tá? Então, quer dizer, se eu sinto raiva e eu não sei controlar essa raiva, principalmente na hora que alguém me ofende ou na hora de uma discussão, né? Eu vou levar essa discussão ao extremo.
E se eu tenho meu autocontrole, se eu tenho essa inteligência emocional, eu vou saber lidar com essa situação nesse momento, tá? Então isso é o importante. O importante é a gente não permitir que coisas na nossa vida cresçam, né? Principalmente referente a uma discussão, a algo que a gente pode sim evitar. Tudo pode ser evitado na vida. Todos os transtornos, todas... O cachorrinho da vizinha resolveu latir agora. Não sei se vocês estão ouvindo aí do outro vídeo, aí do outro lado, tá? Mas você tá ouvindo é o cachorrinho da vizinha, tá bom? Então, nem todas as atitudes que a gente tem é consciente. Porque é esse impulso, né, que se cria. Então, nosso organismo, ele se cria autodefesa. Então, em várias situações a gente se defende. Então, um exemplo simples desses impulsos, né? Então, quando a gente é criança, por exemplo, né? Você vive falando, né? A mãe vive falando, não colocar o dedo na tomada, não é? Criança, gente, como criança gosta de uma tomada? Não, meu Deus do céu, meus filhos mais velhos uma vez colocou, a gente fala não. Colocou, tadinho, ficou grudado assim, ficou os dois dedinhos, que ele pegou bem lá na parte do pino, né, que encaixa, e com os dois dedinhos. Quando ele pegou, mas furou assim, ó, os dedinhos dele. Mas aprendeu. É assim que a gente aprende. Então, quer dizer, nós tivemos uma ação e houve um impulso. Então, a gente sabe que ali todo mundo falou pra gente não colocar a mão. Aí a gente foi lá e colocou. Levamos choque, queimou. Aí, a partir daí, a gente não coloca mais a mão. Pode ser a idade que for, pode ser quanto a criança está engatinhando. Mas se houve uma situação dessa, automaticamente nosso sistema entra em defesa. E aí ela viu que colocar a mão ali é um perigo. Então ela cria essa autodefesa. Então são inconsciente, por isso que eu falo. São coisas que não faz parte do nosso consciente. Porque inconsciente, enquanto o inconsciente não foi lá, não aprendeu que aquilo não pode, né? Consciente, ela sabia que não podia, que todo mundo avisou, mas inconscientemente ela precisou agir. Ela teve esse impulso. Então, quando ela teve esse impulso, o organismo dela entra em autodefesa e nunca mais eles colocam o dedinho onde não é para ser chamado. Então, quando a gente fala das habilidades, né? Dessa inteligência emocional, então a gente vai falar um pouquinho aí dessas 5 habilidades que a mãe acabou de citar para vocês, tá? Então vamos lá. Então, a autoconsciência. O que é autoconsciência? É a capacidade de reconhecer as próprias emoções, tá? E sentimentos. Então, sua ausência nos deixa à mercê das emoções. Tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter sentimentos. Então, eu preciso ter sentimento de saudade, eu preciso ter sentimento de perda. Para quê? Para eu entender, saber e trabalhar as minhas questões para que eu possa lidar com isso. Entendeu? Quando aprendemos a reconhecer os nossos sentimentos, não as emoções. Sentimento é uma coisa, emoção é outra. Emoção, ela pode, são coisas de momento. Sentimentos é aquilo que a gente tem, né? Então, é o sentir, então, algo que está dentro da gente. Então, a saudade, por exemplo, de um ente querido, ela pode ser uma emoção, ela pode ser, é um sentimento. A saudade é um sentimento. A emoção, ela pode ser negativa ou positiva. Positiva, eu só permito que o meu sentimento flua. Eu só permito que a saudade continue, certo? Negativo, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou, assim, entrar numa depressão por conta de uma emoção negativa de saudade, por causa do sentimento da saudade. Vocês entenderam a diferença de sentimento para emoção? Então isso é muito importante, tá? Porque a partir do momento que a gente consegue controlar os nossos sentimentos, a gente não permite que as emoções tomem essa proporção do negativismo, tá? A gente tem que sentir. Sentimento é feito pra gente sentir. E principalmente, a gente evoluir e aprender a lidar com cada um deles, tá? Autogestão. O que é autogestão? É como lidar com sentimentos, tá? Principalmente o sentimento a nível de estresse, por exemplo, né? Existe uma maneira efetiva, então eu lido com aquele estresse, então eu tenho uma descarga de adrenalina de estresse em mim, mas eu tenho que saber
cuidar dos meus sentimentos para que não crie-se uma emoção negativa, né? A ponto de virar aí uma ansiedade, uma crise de ansiedade, esse estresse, a ponto de virar uma depressão, né? Uma crise de pânico. Então você tá vendo como é importante a gente saber lidar com tudo isso? E aí vem a automotivação, que é a capacidade de a gente dirigir as nossas emoções a serviço de um objetivo pessoal. Então assim, se eu vou falar do Projeto Tijolinho, né? O Projeto Tijolinho, a cada conquista que eu tenho, a cada camiseta vendida, a cada vez que eu entro no site, tem pedido, a cada vez que a gente vai produzir, eu tenho um objetivo para isso, eu tenho metas, né, a cumprir aí para chegar no meu objetivo. Então isso me cria, eu tenho um sentimento de cumprir o meu objetivo. Mas aí, a cada vez que alguém adquire algo do Projeto Tijolinho, eu tenho uma emoção positiva, entendeu? Da mesma forma, lá no começo, acontecia muito assim, de pessoas próximas, né? Pessoas que você achava que ia te ajudar, né? Nesse processo, por exemplo. O que eu não podia deixar acontecer ali? Criar as emoções negativas. Né? Então, o vender algo pelo Projeto Tijolinho me traz uma emoção positiva. O não vender para pessoas próximas me traria uma emoção negativa. Opa, mas peraí, cabe a minha pessoa definir essa situação. Então, eu não posso obrigar as pessoas próximas a mim a querer me ajudar, não é? Querer nos ajudar, né? Porque ajudar a tu, que é ajudar o centro. Então eu não posso. Mas eu posso controlar os meus sentimentos referente a essas pessoas. Eu não vou mudar com essas pessoas. Eu não posso me permitir ficar diferente com essas pessoas porque elas não me ajudaram em nenhum momento com o Projeto Tijolinho. Só um exemplo, tá, gente? Então isso é a minha autogestão dos nossos próprios sentimentos, né? Eu, como mãe de santo, por exemplo, tem situações que os filhos fazem algumas coisas que chateiam, né? Como eu também faço coisas para eles que chateiam. Cabe a mim fazer uma gestão sobre esse sentimento para saber se eu tenho mão de mãe de santo para colocar a mão na coroa desse filho, né? Então eu tenho que ter um autocontrole sobre isso. Eu tenho sentimento, porém eu não tenho que permitir que as minhas emoções se tornem negativas por conta de atitudes das pessoas. Simples assim, tá? Aí vem essa é a automotivação, né? Aí vem a habilidade social, que é a habilidade de se relacionar com as pessoas, né? E é o que? Principalmente pra gente ajudar na solução de conflito. A gente não tem, eu brinco às vezes com a pessoa, né? Quer dizer, já existe uma faísca ali. Pô, será que eu vou jogar gasolina? Não é? Ou será que eu vou ajudar a apagar aquela faísca para que ela não se expanda, não é? E quando você cria essa habilidade de lidar com o todo ao seu redor, então esse entre os 5 pilares, esse é o principal. É você saber primeiro lidar com você, com seus sentimentos, mas o mais importante é quando você evolui, quando você aprende a lidar com o todo. Então eu já evoluí aqui dentro e agora eu vou evoluir aqui fora. Tá bom? Então, por hoje, tá vendo como é complexo esse assunto? Senão vai me ficando aqui, ó, dá uma live aqui, ó, se eu continuar. Vou parando por aqui, mas amanhã volta com esse assunto pra gente poder trabalhar um pouquinho mais, né? E as pessoas me cobram muito isso, no sentido de, eu não te entendo, como que você consegue, né? E eu só consigo por conta das dificuldades, por conta dos obstáculos que eu já vivi. Senão eu não teria esse crescimento, né? E por isso que eu falo, sou feliz. Com tudo que já aconteceu na minha vida, com tudo que já aconteceu com a minha pessoa, com a minha saúde, e eu digo que eu sou feliz. Então, eu aprendi a lidar com as minhas próprias emoções. E depois eu criei essa habilidade de lidar com a emoção do próximo, né? Dando importância a cada uma delas. Gratidão para quem ficou comigo nesse vídeo até agora.
Vou estar sempre, ó, quem não se inscreveu agora, tá na hora de se inscrever pra... Ó, série, hein? Netflix aqui, hein? Curta, compartilha, acompanha a gente aqui pelas redes sociais. Hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. E até o próximo vídeo, onde eu vou estar aqui fazendo o quê? Falando de Umbanda, mas falando ó, de coração para corações.